O tricolor embarcou hoje pela manhã para Santa Cruz de la Sierra, onde fica até horas antes da partida. Um fôlego a mais que o Grêmio procurou. Vamos falar ainda da lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o The Strongers às 9 da noite. Essa lista não tem nenhum titular. Vamos falar ainda dos 48 nomes que o tricolor mandou para a Conmebol. E a ausência de um jogador que foi testado durante o Campeonato Gaúcho chamou a atenção. E eu já te antecipo, ele não faz mais parte dos planos do tricolor. E ainda a polêmica sobre Cristaldo. O jogador está insatisfeito ou não? Vamos falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Valeu, nação! Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Então, vamos falar de Libertadores. Afinal de contas, hoje pela manhã, o tricolor embarcou para Santa Cruz de la Sierra. Gurizada. Agora começou a Libertadores de verdade. Já começaram as viagens, acordar cedinho. Isso é Libertadores. Hoje pela manhã tava aí já a gurizada no aeroporto, a caminho de Santa Cruz de la Sierra. O Grêmio enfrenta amanhã o The Strongers, né, na altitude de La Paz. O Grêmio fica em Santa Cruz de la Sierra até momentos antes da partida e aí viaja ali poucas horas antes do jogo para enfrentar a altitude de 3.600 metros. Hoje pela manhã, antes do embarque, o tricolor divulgou uma lista de relacionados para esta partida. E vamos lá, para surpresa de alguns e não tantos, não tinha nenhum, ou melhor, não tem nenhum titular na lista de relacionados para essa partida. Vamos ver a lista que fica melhor então? Vamos botar aqui no cantinho? Olha só então. Os goleiros, Gabriel Grando, Marquezin e o Thiago, tá? Então o Kaique fica em Porto Alegre. A grande tendência é que o Marquezin atue, né? Como a gente já tinha informado aqui, a informação do Leonardo Oliveira lá de EZH. Renato faz um teste, 2 partidas pro Kaique, 2 pro Marquezin, e aí depois ele define quem é o seu goleiro titular. Então o Marquezin atuaria na estreia fora e na estreia em casa pela Libertadores, e o Kaique atuaria nas 2 partidas finais do Campeonato Gaúcho. Tendência então de Marquezin. Vamos lá, os goleiros então estão aí. Os zagueiros, Gustavo Martins, o Lima, o Natan e o Vieri. Gustavo Martins e Natan deverá ser a nossa dupla de zaga, e tem ali os 2 garotos que estão para compor elenco, né, compor grupo, mas lembrando, a altitude não tem como prever. Altitude daqui a pouco pode chegar a qualquer posição, tá, gente? Qualquer um deles. Chega lá daqui a pouco, não consegue dar 3, 4 passos, falta a área e o cara não vai pra partida. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Então a gente coloca aqui um provável time, mas tem muito mais a questão também de adaptação do jogador. Então Gustavo Martins e Natan, tendência que seja a nossa dupla de zaga, tá? Os laterais, Fábio, o Igor, o Guilherme e o Wesley Costa. Fábio e o Wesley Costa, provavelmente. Meio-campistas, o Cheron, o Araújo, o Dodi, o Duqueiroz, o Kaique, o Bessosi, ressurgindo aí, né? O Natan Pescador, o Riquelme e o Ronald. Aqui nós temos uma possibilidade de variação, e nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho aqui, tá? E os atacantes, o Galdino, o Guga, o Jardiel, o JP Galvão e o Nathan Fernandes. Claro que aqui é Nathan Fernandes, o Galdino e o JP Galvão, os três comandantes do ataque do Renato. Bom, possibilidades de time então, gurizada. Como é que a gente vai colocar esses caras em campo? Eu tenho dois times prováveis. O primeiro time, o Renato mantendo o seu esquema de jogo. E aí teríamos Marquezin, Fábio, Gustavo, Natan, Wesley, o Dodi, o Duqueiroz, o Pescador mais à frente, o Natan, Galdino para um lado, Nathan Fernandes e no comando do ataque o JP Galvão. Mas eu tenho um segundo time e eu acho que esse é o mais forte. Esse é o mais forte. Saindo o Natan e entrando o Ronald. Por que o Ronald, Diogo? Porque principalmente sendo altitude e o time precisando mais se defender do que fazer correria e acabar cansando, o Ronald teria também a valência da bola aérea. Outra questão que também o Gustavo tem, mas seria mais um jogador ali protegendo o sistema defensivo. E aí nesse jogo nós tiraríamos o Natan Pescador e colocaríamos o Ronald. Ficando então Marquezin, Fábio, Gustavo, Natan, o Natan zagueiro, né? E o Wesley. Aí o Ronald abrindo ali o sistema do meio campo, né? O Dodi, o Duqueiroz, o Galdino, o Nathan Fernandes e o JP Galvão. Claro que o Duqueiroz fazendo aquela ali mais pra frente.
acredito que essa é a tendência mais forte de time para essa partida. É um time mais seguro, um time que o Grêmio, como eu já disse pra vocês, na minha opinião, o Grêmio vai fechar a casinha e vai entregar a bola. Eu não acredito num Grêmio tendo posse de bola, tocando bola, fazendo correria, eu não acredito nesse time, até porque é muito desgastante. Então eu não acredito nessa possibilidade. Daqui a pouco uma saída de bola em velocidade com o Natan pode acontecer, mas vai ser assim, ó, muito bem especulada. Não vai ser qualquer bola que o Grêmio vai meter velocidade, até porque 0-0, 1-1, um empate lá acaba virando goleada pela dificuldade de altitude e pelo time que a gente tá colocando em campo, né, gente? Então o empate lá vira goleada. Beleza? Esses então são os relacionados, as possibilidades de time, o jogo amanhã às 9 da noite, como a gente já sabe. E um detalhe, tá? Transmissão do Paramount Plus. Não vai ser TV fechada, não vai ser TV aberta. Paramount Plus, o streaming, se tu ainda não tem, corre lá pra tu não perder a partida. Então, Paramount Plus. Bom, ontem também o Tricolor divulgou a lista dos 48 nomes que foram enviados para Conmebol, né? Os 48 nomes que estão registrados para defender o Grêmio nessa Libertadores. Os 48 nomes, a maioria não, mas uma grande base, como a gente tá vendo, são os guris, né? Os guris do Sub-20, esses nomes amarelados aí, esses amarelinhos aí, são os guris da base que foram para compor elenco. Mas um jogador em específico, que inclusive ganhou oportunidades no Campeonato Gaúcho, ele não foi inscrito. É o meio-atacante Rubens. O Rubens atuou, inclusive, no jogo da Recopa, né, na final da Recopa, e ele não aparece nessa lista. Por quê, Diogo? Porque o Rubens ele não está nos planos do Grêmio, gurizada. Embora ele tenha contrato até o final de 2025 com o Tricolor, o Rubens ele foi liberado para procurar uma nova equipe, coisa que inclusive deve acontecer a partir de hoje, lembrando que a janela para para contratações internas, no caso, né, abriu hoje, do dia 1º até o dia 19, mas necessariamente precisam ser atletas que atuaram nos campeonatos estaduais. Então o Rubens está liberado pelo Tricolor para procurar uma nova equipe e por isso ele não aparece nessa lista de 48 nomes que o Grêmio enviou para a Conmebol. Beleza? Pra gente encerrar e não menos importante, eu não queria falar sobre esse assunto, mas eu vou acabar tendo que falar, porque isso foi pauta, inclusive, ontem aqui na nossa live, a gurizada, todo mundo veio perguntando sobre essa polêmica do Cristal. O meu colega, o Caliel Dornelles, ele publicou ontem à noite uma informação que ele recebeu, que o Cristaldo estaria teria reclamado nos bastidores por conta de estar sendo substituído na maioria dos jogos. Bom, eu já dei a minha opinião sobre isso aqui para vocês, para mim não faz sentido nenhum essa informação. Respeito totalmente a informação do Caliel, pelo amor de Deus, um baita de um repórter, um cara aqui, ó, ele tem fontes espetaculares, ele tem vários pontos de credibilidade, porque o Caliel ele acerta praticamente todas as informações, e eu não estou falando que o Caliel criou, mas daqui a pouco alguém pode ter passado uma informação errada pro Caliel. Então eu não vou colocar em xeque aqui a credibilidade do Caliel. Mas para mim ela não faz sentido porque se fosse há 3, 4 partidas atrás, o Cristaldo até poderia ter motivos para reclamar, sendo substituído inclusive no intervalo, ele não ia bem, a crítica comendo em cima dele, né? A torcida também. Só que hoje ele é elogiado pela crítica, ele é elogiado pela maioria dos torcedores e ele inclusive foi elogiado pelo Renato em coletiva. Ele não sai por uma questão técnica, aliás, ele não sai por uma questão dele mesmo no jogo contra o Juventude. Ele sai porque o Renato preferiu fechar a casinha. Então não faz sentido. Tanto que o empresário do jogador, depois dessa informação começar a reverberar, o Ignácio Vilarinho, ele posta essa foto do Cristal tomando seu chimarrão e dizendo ali, olha, abre aspas, então, o argentino está muito feliz no Grêmio. Então, pra mim, é assunto encerrado, gerou uma polêmica gigantesca, mas pra mim, confesso pra vocês, não faz sentido nenhum essa informação. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Quero saber de ti, qual o time ideal para enfrentar o The Strongest amanhã com esses relacionados, né? Não tem muito o que a gente fazer. Então, com esses relacionados, qual o time tu colocaria em campo? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau!